Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo é SaaS e hoje eu quero falar sobre uma estratégia genial da MailChimp, que é um software, um software como serviço para envio de e-mails. Eles têm uma estratégia genial para ganhar dinheiro com precificação e eu quero contar para vocês. Eu estava conversando sobre essa estratégia com meus sócios e funcionários aqui, por um acaso, eu comentei sobre isso e pensei, isso aqui dá um vídeo. Daí resolvi escrever o roteiro ali rapidinho para falar para vocês, porque eu acho que é importante a gente conhecer isso para crescer a empresa e também eu percebo que às vezes eu dou algumas mentorias que as pessoas têm muitas dúvidas em relação à precificação e eles acham que precificação normalmente é só achar o preço perfeito. Vai custar 50, 100 nesse plano, 200 naquele outro plano, mas não é isso. Tem outras coisas que tu pode fazer em relação à precificação, ganhar mais dinheiro, deixar o cliente feliz, tá? Se adaptar o preço para cada tipo de cliente e eu quero falar para vocês hoje. Então, se é a primeira vez que tu acessa esse conteúdo aqui, esse é um canal sobre software como serviço, estou sempre postando coisas sobre software como serviço. Meu nome é Davidson Elias. Se tu não me conhece, me segue então aqui no Vivendo é SaaS. Eu tenho uma empresa de software como serviço já há muitos anos, desde 2009. Tá aqui, ó, egestor.com.br. Eu olho na câmera ao contrário, daí eu sempre, todo vídeo eu mostro ao contrário ali, onde está a marca do meu software. E também tem um outro software chamado NFE+, NFE, de nota fiscal eletrônica, mais MIS.com.br, que permite até 15 notas gratuitas por mês. Tá? Então, se tu quer emitir nota, conheça o meu software. Tá? Então, vamos falar um pouco agora sobre o MailChimp. MailChimp, então, é um software para para envio de e-mails, newsletters. Ele é tipo um RD Station, Lead Lovers, só que ele é mais antigo e ele é mais simples que essas ferramentas. Tá? Então, eles começaram lá pelos anos 2000 e eles se destacam muito porque eles foram um caso de bootstrap muito famoso. O que é bootstrap? Porque às vezes eu falo o vocabulário aqui de SaaS e muita gente não sabe. Bootstrap é crescer sem investidor, só reinvestindo o capital da própria empresa. Isso é bootstrap e eles são, até onde eu sei, o maior caso de bootstrap da história de SaaS do mundo. Até que em 2021, 2020, não sei exatamente, a Intuit comprou eles, finalmente comprou eles por 12 bilhões de dólares. Tá? Então foi legal a história deles, Eles ganharam muito dinheiro e diz que o sócio deles, um dos fundadores, como era bootstrap, eles nunca receberam aporte, o capital dele, a parte societária dele nunca foi diluída, então ele ganhou muito dinheiro para ele, Ao contrário de muitas startups que tem por aí que, no final das contas, o cara vai para crescer, recebe muito aporte, acaba diluindo muito a porcentagem dele na empresa e quando eles finalmente vendem a empresa, nem chega tanto dinheiro assim no bolso dos investidores. Então, eu uso o MailChimp para o Vivendo de SaaS, para o eGestor eu não uso, Mas para o Vivendo de SaaS eu uso o MailChimp. Então, por exemplo, as pessoas se cadastram, ou eu pego o cadastro das pessoas, que elas se cadastram, por exemplo, na nossa comunidade do Vivendo de SaaS no Facebook, ou alguma landing page, alguma coisa, eu capto o e-mail dessas pessoas, às vezes eu faço umas reuniões via Zoom, capto o e-mail, essas pessoas colocam no MailChimp e aviso, tem conteúdo novo, tem meu curso, tem alguma coisa assim, e uso o MailChimp para isso. Gosto muito, ele não é a ferramenta mais barata que tem no mercado, mas é fácil de usar, boa, e eu uso. Ele é muito simples, tá? E eles têm um sistema de precificação genial, e é isso que eu quero falar para vocês. Se vocês querem organizar a empresa de vocês sobre precificação, deixa eu tentar explicar para vocês que é um pouco complexo, mas faz muito sentido o que eles fazem. Tá? Pensa assim, existem 3 níveis de precificação no SaaS, que seria o triângulo da precificação, plano, usuário e uso. Plano, usuário e uso. Então, o que isso significa? Que tu pode ter o plano simples, médio e avançado, tá? Daí tu tem um número de usuários, Tu precisa de 10 usuários, é mais caro, cada usuário custa tanto. E tem o uso, quantos e-mails ele envia por mês, no caso do MailChimp. Então, tu percebe que são esses 3 níveis de precificação e trabalhando nesses 3 níveis de precificação, eles conseguem fazer uma coisa, que é... Deixa eu tentar explicar para vocês. Imagina o seguinte, eu tenho uma lista de 100 e-mails, fazer conta do MailChimp.
100 e-mails no MailChimp. E peguei um plano, o plano mais simples, digamos que eu possa enviar 1000 e-mails por mês. Não é nada desses números lá no MailChimp, tá? Eu só estou inventando aqui números fáceis de lembrar e argumentar com vocês, tá? Eu tenho 100 e-mails na minha lista e eu posso enviar 1000 e-mails por mês lá. Isso significa que se eu tenho 100, eu consigo enviar 10 newsletters para vocês, né? Consigo enviar 10 newsletters naquele plano e tudo bem. Só que começa a crescer a lista, né? Eu consigo captar mais e-mails e agora subiu para, sei lá, 150 e-mails na minha lista. Eu não consigo mais enviar 10 newsletters por mês, eu vou conseguir enviar menos. Daí eu vou ficar num dilema, tá? E isso aqui que é a parte genial do software deles. E tem outras empresas que fazem exatamente igual. Eu trouxe o MailChimp porque eles são mais antigos e porque eles são muito conhecidos, tá? Como eu não consigo mais enviar 10 newsletters, e pode ser que esse mês eu vá enviar mais newsletters. Então eles me deixam num dilema. Será que eu compro um plano maior que me permite enviar mais e-mails? Ou será que eu vou pagar por e-mail avulso? Porque eu consigo enviar mais de 1000 e-mails naquele plano. Só que cada e-mail a mais que eu enviar custa um preço. Digamos que cada e-mail a mais custa R$1. Mas se eu subisse de plano, o e-mail a mais custaria 50 centavos. Tu entendeu o dilema? Será que eu subo de plano? Será que eu mantenho no plano atual e pago por e-mail avulso? De repente, eu só vou enviar mais e-mails esse mês, sei lá, é janeiro. Janeiro é uma época que eu envio mais e-mails. Fevereiro tem carnaval. Fevereiro, de repente, eu vou enviar muito menos e-mails. Será que vale a pena? Tu entende o dilema que eles me colocam aqui? Então, tem esses 3 tipos de precificação, né? Por uso, por plano e por uso, por plano e por usuário. E esses 3 níveis, eles trabalham bem porque tu está sempre nesse dilema. Porque de 1000 e-mails, eu não consigo agora comprar 2000 e-mails. Eu vou pular no próximo plano de 1000 e-mails, digamos, para 2000 e-mails. Mas eu, de verdade, envio 1200 e-mails. Então, será que vale a pena subir? Será que não vale a pena subir? Entendeu o jogo ali? E nesses 3 níveis de precificação, normalmente empresa de SaaS que trabalha nesses 3 níveis de precificação tende a crescer muito mais e agrada mais também ao cliente. Deixa eu te explicar por que agrada mais o cliente. Olha o ponto aqui. Digamos que eu estava conversando esses dias com uma empresa que fez um software para advogados. E eu estava explicando esse sistema de precificação para eles. Digamos que tem aquela empresa de advogados que os caras são muito grandes, tem vários advogados, mas ao mesmo tempo lá o dono é muito pão duro. Então ele vai querer comprar, assinar o software de advogados, a versão mais simples, o plano mais simples. Então ele vai pegar o plano mais simples para resolver o problema dele, porque teoricamente resolve o problema dele, mas para todos os, sei lá, 15 advogados que tem na empresa dele. Então, ele vai estar pagando, vai estar no plano mais barato, mas para 15 advogados. Então, ele vai estar pagando um preço justo para o que ele precisa e para todos os advogados. Ao mesmo tempo, tem uma outra empresa de advocacia que eles têm 3 advogados, mas eles querem o plano full, eles querem o plano completo, que custa caro, mas para 3 advogados. Tu entendeu que esse sistema de precificação conseguiu atender uma empresa pequena e ganhar bastante dinheiro com aquela empresa pequena e atender uma empresa gigante num plano barato? Porque normalmente a gente iria pensar o seguinte: eu vou tentar vender o mais caro possível para a empresa maior. E tu não precisa necessariamente fazer isso. Tu consegue, com esses 3 níveis de precificação, esses 3 eixos de precificação, tu consegue atender empresas diferentes e ganhar bastante dinheiro na empresa pequena e bastante dinheiro na empresa grande, né? Ou vai que acontece até o contrário. Tu consegue vender o plano cheio para aquela empresa com 15 advogados, não tem problema. Mas tu consegue ir se adaptando. O vendedor consegue adaptar o plano se ele for vender, ou o próprio usuário ali no site consegue adaptar o plano que ele quer para o que ele precisa, e isso ajuda o cliente e ajuda a tua empresa. E dessa forma, ele vai se acostumando com o software,
né? Digamos essa empresa de 15 usuários, que um plano menor, ele vai se acostumando com aquilo ali, foi uma boa maneira dele entrar como cliente, e aqui que tem da parte da genialidade, eles entram no plano mais barato, eles se acostumam, pensa 15 usuários usando aquele software todo dia. Um dos advogados pensa o seguinte, não, mas eu estou precisando daquela outra funcionalidade. Não tem como subir para todos subir só para um usuário o plano maior. Ele teria que subir para todo mundo. E aí, pronto. Se o dono da empresa da advocacia perceber o jogo e resolver, não, eu quero cancelar, porque fica muito caro para todo mundo. Vai ser muito difícil ele cancelar, porque ele tem 15 advogados usando aquele software. Então, pensa na curva de aprendizado do novo software, dos dados que os clientes já colocaram naquele software, como fica difícil a migração de software. Então, tu entra com um plano barato dentro da empresa grande, conquista 15 advogados, e depois um advogado quer crescer, ele vai ter que crescer todo mundo, e dessa maneira tu consegue conquistar, crescer a tua empresa de software como serviço, adaptar o teu software para cada tipo de empresa, seja grande, seja pequena, seja o cara pão duro ou não, né, em relação a assinar o software, e isso é bom para todo mundo, né? Então, eu achei genial, eu sempre pensei sobre isso, né? Esse sistema de precificação do MailChimp eu sempre achei genial. Eu vejo que pouca pessoa conhece isso, né? Então, é algo que tu pode fazer na tua empresa. Já parou e pensou no teu software, como que tu poderia organizar os planos do teu software para trabalhar nesses 3 níveis de precificação, 3 eixos de precificação. Isso pode te ajudar a crescer muito na tua empresa de SaaS, né? Ganhar mais dinheiro, facilitar até a venda, conquistar os clientes e evitar cancelamento, só com uma precificação bem ajustada. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo, eu quero saber. Tu já sabia disso? Tu usa isso na tua empresa? Não sabia? Comenta aqui embaixo. Outra coisa que eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Escreve aqui no YouTube o nome do teu SaaS, a URL do teu SaaS. Só que tu não vai conseguir colocar assim, ó, egestor.com.br, porque o YouTube vai marcar como spam. Então coloca egestor, espaço com br, né? Que daí não marca como spam e eu consigo entrar no site de vocês, conhecer no site de vocês e eu quero conhecer, tá? Eu gosto de conhecer para crescer essa comunidade, até outras pessoas que me seguem aqui também vão conhecer o teu site, tá? Muito obrigado e até os próximos vídeos.